Mas agora a gente faz uma pausa para falar um pouquinho sobre moda, especialmente sobre o processo de criação das peças. Por exemplo, do chapéu às peças íntimas. Camiseta, calça, vestido, casaco, colete, tudo. Antes da gente usar e vestir, aquela peça, ela precisa ser pensada, criada, desenhada, confeccionada, para depois ir para a loja e a gente, como consumidor, adquirir e usar. Aí outro dia eu estava me perguntando, como é que funciona esse processo de criação? Os estilistas, os profissionais da moda, no que eles se inspiram para criar? A gente percebe algumas tendências que saem das passarelas e vêm para as ruas, e outras que só ficam na passarela. E eu queria entender esse processo na prática. Como é essa criação? E por que algumas coisas caem na moda, pegam, e outras coisas ficam restritas às passarelas? Para falar sobre isso, uma especialista nesse assunto, uma pessoa que entende de moda, a estilista Renata Tenca, que volta ao nosso programa. Tudo bom, Renata? Tudo bem. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Renata, a moda, o mundo da moda, assim como outras profissões, também é extremamente competitivo, né? E o estilista, ele precisa estar muito antenado em tudo, mas eu tenho uma curiosidade. De onde vem a inspiração? Como é que vocês buscam essa inspiração na hora de criar? Tati, isso eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Porque vários estilistas, eles buscam inspirações, às vezes até em outras artes para poder fazer a sua criação, mas tudo isso, na verdade, vem de um trabalho todo que é feito antes para poder você saber o que vai ser tendência. E esse trabalho, ele é feito por alguns profissionais de várias áreas, na verdade, que são os cool hunters, que são os caçadores de tendência. Isso é uma coisa de um tempo para cá forte, que existem várias agências agora no mundo inteiro. Eles fazem um trabalho de pesquisa de comportamento das pessoas, para saber como que elas estão agindo, para essa mudança de comportamento que ela é mais constante agora, com toda essa era digital e tudo. E aí alguns estilistas, eles procuram essas agências para poder saber o que é mais tendência. Na cartela de cores, por exemplo. E isso não é usado só por estilistas, tá? É usado por arquitetos, por fábricas, por exemplo, de celular, de carro. A gente vê essa onda, por exemplo, uma época que foi uma onda de carros brancos. Isso daí não é à toa, na verdade é uma pesquisa que é feita, toda baseada no comportamento de compra do consumidor para fazer isso. Então o estilista na moda também é baseado um pouquinho nisso. Tem essas referências que vocês buscam? Tem essas referências. É lógico que assim, existe toda uma pesquisa feita, algumas marcas maiores têm acesso a essas agências e acabam fazendo essas escolhas. Nunca é uma coisa só. Então, na cartela de cores, por exemplo, a gente pode trabalhar, às vezes, 3 cartelas de cores diferentes. O tipo de textura. Para roupa, por exemplo, essa última coleção, a gente percebeu muito uma tendência do metalizado, desse tecido com brilho. E aí isso também veio, por exemplo, no carro, você pode perceber, voltou a tendência de usar o carro não só com a cor, com um tom brilhante. Então, assim, parece que não, mas tudo é ligado, assim. Veio para o calçado também? Vem para o calçado, né? Esses sapatos que a gente vê metalizadinhos, hoje, os dourado, acessórios. em prata, mas enfim, Isso. com o brilho, né? Com o metalizado. Exatamente. E assim, para roupa, eu acho, né, que seria, na verdade, o que eu trabalho, eu acho que a pesquisa vem toda de comportamento do consumidor, mas também tudo que é ligado à arte. Por exemplo, eu gosto muito de analisar as pessoas, assim, de ficar reparando o jeito, como que vive e tal. Comportamento. O comportamento mesmo, sabe? Às vezes eu sento num lugar e começo a fazer todas essas pesquisas, assim, e para mim vai me inspirando, porque eu acho que é esse dia a dia do que as pessoas estão buscando, a coisa da praticidade, que eu acho que hoje em dia influencia muito na hora de você criar, por exemplo, um vestido. Eu crio roupas para uma mulher que ela mais prática, uma mulher que quer sair de manhã e tá até a noite arrumada, bem vestida, mas com conforto. Então, assim, para mim o meu olhar sempre vai para esse lado. Há quantos que eu acho anos, interessante. Renata, já você trabalhando como estilista? Vai fazer 10 anos agora. 10 anos, né? Que deve ser um trabalho, né, minha amiga? Eu estava aqui pensando. A pessoa primeiro precisa criar e imaginar. Aí você precisa pôr isso no papel, né, Renata? Desenhar. Isso. E aí tem várias coisas que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, a gente comentou um pouquinho da questão da cor, mas além da cor, por exemplo,
que tecido eu vou usar para determinada peça, né? Essa questão da textura, o caimento, o corte. Você tem que conhecer muito bem sobre esses tecidos, né? Esses tipos de corte, caimento. É o que eu falo, na verdade, como toda profissão, na verdade, são várias pessoas envolvidas no trabalho, né? Eu faço toda essa pesquisa, faço a parte de desenvolvimento da coleção, mas tem a modelista que trabalha comigo, tem as costureiras para fazer os acabamentos, então envolve muita gente para poder chegar até a peça final, né? E ninguém imagina que tem isso tudo aí por trás. É um trabalho que, assim, a parte glamurosa dele, ela fica mais para conta do final, porque antes disso tem bastante coisa acontecendo aí. E é interessante quando a gente observa e passa a estudar um pouquinho, né, alguns estilistas, e eu, pela possibilidade de ter a proximidade com a Renata, de a gente observar que cada estilista, claro, seguindo essas tendências, essas referências mundiais, mas como cada profissional coloca ali o seu toque, né, o seu dedo. As suas peças, quando a gente olha, é Renata Tenca, né? Você tem essa relação. E como é que isso acontece? Por exemplo, Renata, você tem que fazer peças que as pessoas vão ter interesse em adquiri-las, em comprar. Tem que agradar o outro. Mas como é que você divide, por exemplo, algo que te agrada? Porque é difícil você criar uma peça para o outro, porque às vezes quando a gente gosta muito de uma coisa, a tendência é a gente colocar mais daquilo que a gente gosta. Mas você tem que pensar também no gosto do outro. Como é que você consegue equilibrar isso, né? O seu e o gosto do outro, do consumidor. É bem isso, é um equilíbrio, né, Tati? Por exemplo, existem várias tendências, mas existe o que a Renata quer colocar na coleção dela, por exemplo, que eu acho que tem a ver com as pessoas que compram que gostam do meu trabalho, que compram as minhas peças. E assim, eu acho que você tem que ser fiel a um estilo que é seu, que é por isso que dá essa carinha assim da marca que você fala, nossa, eu acho que isso é Renata. Então, assim, tem essa coisa que eu acho que está mais ligado com a sensibilidade na hora de você ir criando. Mas eu acho que a tendência tem isso, você nunca consegue ficar refém, por exemplo, só de uma coisa, você tem que puxar para o seu estilo. E aí acaba sendo natural, a pessoa que gosta acaba, né, se identificando e comprando suas peças. Eu acho que você tem que equilibrar o comercial com essa parte artística, vamos dizer assim. De sensibilidade. Então, o comercial que você sabe que você vai adaptar, que de repente é aquilo que você falou da passarela. Muitas vezes tem coisas que você sabe que você vai só mostrar na passarela, mas que você tem que fazer uma adaptação para o comercial, para a pessoa poder comprar e despertar esse interesse, né? Que nas passarelas a gente vê algumas coisas bastante extravagantes, né? Ousadas. E nem tudo dá pra gente usar no dia a dia. Por isso essa adaptação que o estilista acaba fazendo para poder tornar aquela peça, né? Uma peça de loja, uma peça de rua. No próximo bloco, a Renata vai mostrar algumas tendências pra gente, separou fotos, trouxe algumas peças para você entrar um pouquinho mais nesse mundo da moda e aproveitar, de repente, o que é tendência e o que combina com o seu estilo. E aí, minha amiga, arrasar com as tendências, mas nunca abrindo mão, né, do seu estilo, do que você gosta, do que você se sente bem usando. Próximo bloco a gente continua então esse bate-papo. Tá bom, Renata?